Lucas 15, verso 1 em diante. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus conta 4 histórias, por causa do verso 2. Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Terceira história. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Quarta história. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós nos colocamos aqui em reverência diante do Senhor. O objetivo neste momento é aprendermos do Senhor, ó Pai, da Tua palavra. Não a nós, mas que venha mensagens profundas e transformadoras
para as nossas vidas nesta noite, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. É um bloco, uma estrutura inteira, por isso eu li o capítulo inteiro, para tratar de uma situação apenas. É muito conhecida essa parábola, a mais representada nas artes, na literatura, sem dúvida alguma, em toda a história. A mais contada, eu particularmente conheço livros transformadores sobre esta parábola, tendo como base essa parábola. Um livro muito conhecido no mundo inteiro, de Henry Nouwen, O Retorno do Filho Pródigo, um padre que escreve a partir da contemplação de uma tela imensa e famosíssima de Rembrandt, e ele se perde na frente daquela tela, se eu não me engano, no Museu de Louvre, em Paris, e a partir de então ele desenvolve um texto que, na minha opinião, é a base dos seus mais de 40 livros escritos. Ele sempre tem algum tipo de vínculo com todo o tratado de Nouwen em espiritualidade, em vida com Deus, em devoção, em cura para a alma. Um famosíssimo livro recente, entre aspas, né? É o Deus Pródigo, de Tim Keller, um best-seller, um livro dos mais vendidos do mundo, né? Um livro fino, um livreto, né? Mas que retrata essa parábola também com grande maestria. Talvez esses sejam os livros mais vendidos das últimas décadas sobre esse assunto, mas que dá aí apenas talvez o carro-chefe mais moderno desse texto, da parábola do filho pródigo. Tudo isso começa quando os piores tipos de pessoas daquela época, na avaliação dos fariseus, se aproximavam de Jesus para ouvi-lo, e Jesus os recebia. A parábola-chave dessa leitura é isso. Para que Jesus está falando isso? Além de estarmos já há meses na narrativa de viagem, onde Jesus está a caminho de Jerusalém, a caminho da cruz, né? A gente entende melhor todos esses textos a partir dessa compreensão, mas aqui a gente também tem que compreender que, de maneira mais específica, aproximando-se Jesus de todos os publicanos, as piores pessoas daquela época, na consciência moral ou moralista dos religiosos da época, aqui representados como fariseus e escribas, pecadores diversos tipos, e eles murmuravam, preste atenção nessa palavra, hein? Murmuravam, dizendo: este recebe. Não sei se você se lembra, há 2 domingos eu falei sobre a parábola da grande ceia. E o recebe aqui tem uma relação com isso. Aquela ceia pronta para receber os convidados que haviam dito que iriam, né? Mas na hora da confirmação, na hora, né, do agora, vamos lá, eles não vão. Então, aquele senhor daquela grande ceia recebe as piores pessoas possíveis consideradas por aquela sociedade. Então, eles estavam murmurando porque Jesus os recebia, né? Recebia as piores pessoas. Recebe e come com os pecadores. É o que está aí, os 2 verbos que, na verdade, a combinação dessas 2 palavras, ela sempre vai designar, talvez não só na Bíblia, né, no dia a dia, a criação daquilo que a gente compreende como comunhão. Recebe e come, comunhão. É isso que forma a comunhão, né? E na visão dos fariseus,
Jesus deveria se afastar dos pecadores e não se unir a eles, e não recebê-los, e não ter comunhão com eles, para evitar a poluição da lei. Né? Tem muita coisa a se dizer sobre isso, mas eu acho que o tempo é curto e a poluição da lei se estendia por circunstâncias e razões diversas. Até mesmo o fato de tocar em uma pessoa, não um judeu, não da mesma nacionalidade, da mesma fé, da mesma crença, já era motivo de poluir, de se tornar imundo na concepção destes aqui, que estão murmurando porque Jesus recebe e come. Você não podia nem tocar. Aliás, nem se você não podia nem, na verdade, comer sem lavar as mãos, porque, sem saber, você pode ter tocado, como nesta tribuna, neste púlpito, onde algum pecador tocou e você se contamina. Era essa loucura toda. Não é algo relacionado à higiene, o perigo de se contrair micro-organismos através da mão suja. Não, era o perigo de se contrair se contrair males espirituais a partir do contato onde alguém teve contato. E como se tratavam de pessoas realmente reprovadas, terrivelmente reprovadas, e eu não quero nem que você faça um exercício mental para fazer uma comparação, quem são as pessoas terrivelmente reprovadas na sociedade moderna, nos dias atuais? Jesus estava comendo, recebendo e comendo as pessoas terrivelmente reprovadas daquela época, né? E isso era causa de rejeição da parte dos religiosos, né? Os fariseus murmuravam. Sabe, esse verbo usado aqui no original, murmuravam, é um verbo que no Antigo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito também em grego, né, num determinado período da história, por isso que eu estou fazendo a comparação só com o grego, é o que se chama de Septuaginta. E na Septuaginta, o Antigo Testamento, que também escrito em grego, ele tem, em duas ocasiões, esse verbo de murmuravam. O verbo diagonkizen, ele é um verbo relacionado usado apenas aqui em Lucas pelo menos 2 vezes, e em Êxodo. Em Êxodo, quando o povo de Israel se dirige com murmurações contra Deus no deserto. Interessante isso, né? Ou seja, Lucas não estava, o escritor grego, Lucas, ele não estava de maneira aleatória pegando essa palavra e colocando aqui como se fosse um mero sinônimo. Ele está, na verdade, escolhendo uma palavra do Antigo Testamento, onde as pessoas, e ela só é usada 2 vezes, elas murmuravam contra Deus, no Antigo Testamento. E aqui Lucas insere onde, mais uma vez, o povo de Israel está murmurando contra Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco. Essa é a situação que nós temos aqui. Ou seja, era dirigido contra Deus no passado, aqui é dirigido contra Jesus. Israel rejeitou o Pai, agora Israel está rejeitando o Filho. E no meio desse murmúrio, Jesus conta 4 histórias sobre coisas e pessoas perdidas. A primeira delas, que está nos versos 3 aos versos 7, é a história de uma ovelha, parábola de uma ovelha perdida. Então, lhes propôs essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma, ora, espera aí, num rebanho de 100, a perda de uma
e considerar a perda de uma como a perda de tudo, porque ele deixa as demais no deserto, para que no deserto ele encontre uma, não é uma atitude, e era também, inconsequente? É apenas 1%. É sim, é uma atitude inconsequente. Mas a gente precisa entender que nós não estamos aqui lendo a Bíblia baseado em resultados e estratégias. Tudo isso aqui tem uma órbita de graça. Nós nos baseamos ao fato de que uma ovelha perdida e em perigo, ela tem precedente sobre todas as outras. Assim, certamente, a palavra deserto, que nós temos aqui, no verso 4, ela também é escolhida de uma maneira especial, considerando que o deserto é o lugar do resgate divino. O divino, por amor e graça, e não por resultados e estratégias, ele vai ao deserto para recuperar o perdido, que tem precedente sobre todas as outras, porque o perdido e em perigo se torna especial nesse ambiente de graça. E quando ele encontra, segundo o texto, há alegria, de acordo com o verso 6, alegria no céu, ainda faz essa relação, né, de uma história, de algo objetivo, com algo teológico, divino, celestial. Aquele que foi encontrado no seu estado de perdido, ele é digno, isso pela graça, cuidado, porque as análises em relação, por que se vai gastar com isso, já deu tanto trabalho, já se perdeu, aliás, era tão pouco, era 1% apenas, não precisava ter corrido o risco de ter danos aos 99% que ficaram para trás. Ainda vai fazer festa? Nós estamos falando de como funciona a graça de Deus. E assim, nós conseguimos entender as demais histórias que se sucedem. A outra, sobre uma mulher que perde uma moeda, algo certamente relacionado a um dia de trabalho, e ela considera assim que um valor desse precisa ser procurado numa casa que naquela época era uma casa sem janelas, uma casa mais escura, um piso batido, talvez, ou seja, quando se perde uma moeda num piso assim, não tem uma cerâmica ou algo assim, você pode afundar essa moeda pisando nela. Então, isso realmente pode se tratar de uma busca exaustiva, para que se encontre algo precioso, e ela encontra essa coisa perdida, e da mesma forma, parece que se repetem aqui versos semelhantes, o 6 e o 9, ela se alegra com as suas amigas, com a grande festa. É curioso isso, né? A gente, às vezes, não faz determinadas comparações, mas a grande festa, ou a festa que se dá para as amigas, para as vizinhas, ela não é mais cara do que a moeda perdida? Pode ser que sim, mas a questão aqui não é uma parábola sobre economia, é uma palavra sobre graça. É sobre uma alegria que não tem preço. É disso que estamos falando. Então, nós temos aqui, nos dois casos, uma perda, uma busca, um encontro e uma celebração. Não é isso? Sempre assim. Baseado na murmuração dos fariseus, nós temos, então, 4 verbos, ou 4 circunstâncias, né, de
que Jesus quer ensinar e que repete, né? Então ele começa uma terceira história, né? Um sujeito que não é perdido, mas ele é que causa a sua própria perdição. Ele é o agente da sua própria perdição, né? E conforme a gente vê no texto, um texto muito conhecido também, ele vai da festa à fome. Algo que para nós aqui passa na questão de segundos, né? Mas isso pode ser que Jesus tenha a intenção de dizer que o tempo, que a seca, que circunstâncias externas levaram esse indivíduo ao pior ambiente possível. Eu não sei se na sua Bíblia, por exemplo, no versículo 15, está dizendo que ele foi contratado. Tem isso aí? Não, né? Ou tem? Contratado por um cidadão daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Porque isso tem umas versões mais antigas aí que falam sobre isso. Mas, na verdade, não é contratado. A palavra colan, né? Ele ficou preso a um cidadão daquelas terras. Ele acabou se aliando num sentido de vulnerabilidade, pode-se dizer quase que de escravidão, né? Porque tudo que ele precisava era de um lugar para ficar e de alguma coisa para comer. E ele se associa a alguém que diz para ele: eu tenho aí umas manadas de porcos, você pode cuidar para mim. Cuidar de porcos? Um judeu cuidar de porcos é o mesmo que você ter que contar com a sua perda plena de identidade. Eu já não sei mais quem sou, nem dou a mínima para quem sou. Portanto, eu faço qualquer coisa. A minha situação é deplorável. E assim, a isto ele se submete. Mas no versículo 17 diz que ele caiu em si. Interessante isso. Então, caindo em si, nessa situação, nessa solidão, nessa pobreza, nessa miséria, nessa fome, nessa dor, ele cai em si. E ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Hoje eu estou usando mais palavras originais do que o normal. Eu acho que às vezes atrapalha mais do que ajuda, mas em alguns casos ajuda muito. A palavra é pereço, e eu aqui pereço. Palavra que é usada 8 vezes em Lucas 15. Que sempre ela é uma referência à palavra perdido. Eu estou aqui. Tem uma relação com a palavra perdido. Tem uma interpretação. A interpretação mais adequada é: e eu estou aqui perdido. Olha o que aconteceu comigo. Olha o que eu fiz de mim mesmo. Eu me perdi. Isso é muito importante, como talvez um eixo de tudo aquilo que nós estamos analisando aqui nesse texto. Isso é essencial. Por quê? Porque só o perdido, nesse sentido, de um sujeito, só o perdido pode ser encontrado. E aí aquele moço que lá, no versículo 12, ele se apresenta ao pai da seguinte forma: pai, por favor, pai, eu preciso conversar com você. Agora no versículo 18, alguém leia para mim o versículo 18, do capítulo 15 mesmo. Eu quero uma atenção especial, porque faz um sentido especial e tem uma razão especial. Ele não chama mais, na primeira parte do versículo 18, o seu pai apenas de pai, mas de meu pai.
A primeira parte é quase que um direito meu, ora. Qual é meu direito na herança? Naquela época não era direito de 50%. Claro que não. Certamente o filho mais velho tinha 2 partes na herança, 2/3, e o filho tinha 1/3. Com a morte do pai era o seu direito. Mas era preciso esperar o atestado de óbito para se ter essa herança. E por discernimento, essa ofensa, porque é uma ofensa, se você diz para o seu pai, a minha parte da herança, por favor, dá para antecipar, consequentemente, você está dizendo, já que você não morre, por favor, eu gostaria de fazer esse pedido. Eu não quero ofender, as pessoas mais educadas ainda agem assim, né? Não quero ofender, se for pedir muito, tudo bem, não precisa dar, mas eu acho que assim, se você tiver sensibilidade, por favor, me dá a minha parte na herança. Mas quando a gente passa por determinadas circunstâncias da existência, por pior que seja a vergonha que nós tenhamos causado a nós mesmos, talvez a gente tenha uma nova forma de se referir a Deus. Eu não tenho dúvida que o sofrimento é o melhor efeito, fator transformador para como você se apresenta a partir de então, a partir do sofrimento diante de Deus. Você pode ter, a partir de então, é possível, a experiência até mesmo de filho, ou até mesmo de ser indigno. Aquele que pede a herança se acha até mais digno do que é. Mas agora ele está dizendo, pai, meu pai, a experiência do tu, eu falei isso aqui recentemente, da segunda pessoa. Eu irei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele confessa o seu pecado, ele ensaia uma confissão de pecado, e é exatamente o que ele faz mais adiante. E ele se dispõe à servidão. Isso tem muito a ver com a vida cristã. Isso tem muito a ver com o arrependimento que nos insere na comunidade da celebração, como aqui neste momento, nesta noite. Isso tem tudo a ver com aquele que somos nós mesmos, que um dia nos dispomos à confissão, a dizer, eu quero ter contigo a experiência como filho, a experiência de ti como meu pai. E o líquido de cultura onde isso se estabelece, o fluxo onde isso se estabelece, é a confissão e a disposição para servir. É verdade, essa parábola, essa terceira história, não tem uma atividade daquele que perde para encontrar o indivíduo, o ser, o objeto, o sujeito perdido. Considerando, assim, é óbvio que na passividade Deus faz muita coisa. O pai não teve ansiedade, não forçou o caminho, sem nenhuma coerção, sem equipe de resgate para encontrar o perdido. O pai agiu com discernimento. Soa até estranho para nós, principalmente essa sociedade que acha que todas as coisas só se estabelecem a partir da atividade. Mas aqui nós temos um terceiro caso, que é um caso de passividade. Deus, eu espero que você entenda isso para você mesmo, para mim, constantemente.
age muito na passividade. Vamos ver como é que fica. Mas o que ocorre é que há o encontro. Esse filho se encontra, ele disse ao pai no versículo 21, pequei contra o céu, a terra, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, o anel do dedo, sandálias nos pés, e cada um aqui tem o seu sentido, o seu significado. Apenas vou destacar o último, a situação de andar descalço, que era um sinônimo clássico de humilhação e até de escravidão. E ele sai desse estado, é tirado desse estado de humilhação, de escravidão. Seu pai calça os seus pés. Isso é o encontro definitivo, que é, como nos casos, nas 3 histórias anteriores, seguido por uma grande celebração. Ou seja, o encontrado ou o encontro é celebrado. O encontro é celebrado, em segundo lugar, o encontro é celebrado, em terceiro lugar. Mas agora, na parte final, nós vamos falar um pouco da quarta história. Ela tem exatamente um objetivo de ser uma quarta história, de ser independente, embora relacionada à terceira. É sobre o filho que jamais se envolveu em qualquer escândalo, um filho zeloso. Essa palavra é muito propícia para essa situação, porque os fariseus se consideravam, e talvez com razão, os mais zelosos entre todas as outras seitas ou grupos religiosos dos tempos, dos dias de Jesus. E este jovem, o irmão mais velho deste que foi encontrado, é zeloso, é cumpridor das regras, é um trabalhador que trabalha arduamente, é o melhor. Talvez ele mesmo seja aquele que se olha no espelho e diz, nada mal. Talvez nada mal porque você não esteja se vendo de fato. Não, estou me vendo no espelho. Já parou para pensar que a única pessoa do mundo que nunca vai se encarar de forma verdadeira é você mesmo? Mas no espelho vale, não? Talvez. Imagina, se todas as pessoas do mundo que você visse, você só visse pelo espelho. Talvez não seja a melhor experiência por uma tela, mas essa pessoa, nós mesmos, eu só vou me ver pelo espelho sempre. Isso talvez seja apenas uma comparação para a gente pensar que realmente, quando nós nos avaliamos, nos julgamos e sempre temos resultados melhores do que a análise que fazemos dos outros, pode ser que estejamos equivocados na sua raiz, na sua essência. A partir do verso 25, então, nós temos a quarta história, que esse moço, o irmão mais velho do filho pródigo, se indignou, no versículo 28. Nós não começamos esse texto destacando a murmuração dos fariseus? Agora, se você ainda não sabia, você sabe por qual razão esse texto foi escrito. Ele se indignou, ele murmurou, porque ele chega,
sei lá, talvez sujo do trabalho, né? Chega um moço que trabalha para o pai, funcionário, escravo, não sei. O que é aí? Um movimento aqui hoje, né? E o companheiro lá de trabalho, o servo do pai, diz: o seu irmão chegou aí. Meu irmão? É, o seu irmão, o doidinho. Sumiu, voltou. É sério isso? E aí? E aí que o seu pai pegou o bezerro gordo, numa época onde quase ninguém comia carne, pelo menos no dia a dia não. E olha que isso é até bem pouco tempo atrás, viu? Ele matou e vai fazer uma festona aí. Isso é um absurdo? Isso não faz sentido? Que loucura é essa? Papai deve estar senil. E a Bíblia diz que o pai, no mesmo verso 28, ele vem. E o pai procura conciliar o filho a ir à celebração. Tem uma relação constante esse texto com o capítulo 14 de Lucas, da grande ceia. E a palavra grega é parakalei, venha comigo. Sabe qual é o sentido que o pai está dizendo, ou que o texto em português está dizendo, procurava conciliá-lo? Parakalei significa vamos juntos. Vamos juntos. Venha, por favor, vai. Eu vou, você vai, eu vou do seu lado, eu vou com você. É exatamente isso. Uma palavra que tem muita relação com a palavra paráclito, que é o Espírito Santo, aquele que é chamado para estar ao lado. Venha comigo. Nós vamos juntos. Agora, o filho que está junto com o pai, em todos aqueles, talvez, anos, e é a partir daqui que a gente começa a perceber, ele estava separado de forma velada do pai. Isso se aplica a todos nós. De repente, quem se pensa tão junto, porque essa é a mais perigosa de todas as separações. É o que está dentro, mas que não se percebe como o que está mais fora. Totalmente fora. E ele está tão fora, mas tão fora. Você percebeu que o pai não vai atrás do filho mais novo, mas o pai vai atrás do filho mais velho. Se as histórias anteriores busca, procura, encontro e celebração, busca, procura, encontro e celebração, no terceiro caso não tem busca, mas no quarto caso tem. Busca. Encontro. Ele está buscando o filho que está com ele, fisicamente. Vamos juntos. Parakalei, ou seja, é um convite. É um convite para se unir à comunidade que canta, à comunidade que festeja, à comunidade que se alegra com o perdido e achado. É a comunidade do Espírito Santo, a comunidade do Paráclito, o Deus que vem ao nosso lado e nos atrai para a sua comunidade de celebração. E no versículo 29, ele diz ao seu pai:
tem tanto tempo que eu estou aqui. Tantos anos eu tenho servido o Senhor. Sem recompensa. Sabe o que é isso? Justiça própria. É o termo teológico mais comum. Eu estou aqui servindo o Senhor, servindo, trabalhando árduo, sou zeloso, trabalhando arduamente, fazendo as coisas bonitinho. Olha aqui para mim, eu estou todo sujo, eu estou trabalhando. O senhor sabe, por acaso, que hora que eu acordei hoje? Eu fiquei o dia inteiro no sol, no campo. É um absurdo o que o senhor está fazendo. O senhor pega o melhor, o reservado, para fazer uma grande festa. Que loucura! Quanta senilidade! O nome disso é justiça própria. É gente que acha que por si só se garante. Diante de Deus, diante do Pai. Por si só. Quantas pessoas você conhece assim? Estou falando na sua casa. Essa é a pior desgraça que se pode existir. Tem muita gente olhando para os presídios. Tem muita gente condenando os grupos políticos opostos. Tem muita gente apontando para aqueles que eles condenaram como as piores pessoas da sociedade. Mas se tem uma desgraça no mundo, é a justiça própria. É desgraça mesmo. Essa palavra é teológica aqui. É quando você acha que a graça de Deus é um escândalo, é uma loucura. Eu não concordo. Eu não concordo. Vai dizer para Deus. Aí você diz para ele, eu não concordo. Eu não concordo que o meu irmão receba isso. Porque quem tem que receber é quem é bonzinho. Eu não gosto de vagabundo. Ele fala isso. Eu não gosto de vagabundo. Eu sou o cara que tem que receber todas essas premiações aí. Justiça própria. É um garantir-se que não garante nada. Eu fiquei pensando, quando eu estava escrevendo essa frase aqui, em Camões, né? Aqueles paradoxos dele lá, naquele... É um estar-se preso por vontade, etc, etc. É um garantir-se que não garante nada. Este é o mais perdido de todos. A quarta história é a história do mais perdido de todos. Ele perdeu o pai, ele perdeu o irmão, ele perdeu a comunidade da celebração. Sabe por que ele é o mais perdido de todos? Não só por isso. Porque ele perdeu o senso de estar perdido. Se a gente volta à folha da Bíblia em Lucas 14, o banquete da graça, ele é um daqueles que o servo do dono do banquete diz, olha, você disse que iria ao banquete? Está pronto, está na hora, vamos lá, grande festa. E ele diz, que banquete que nada! E eu lá tenho razões para ir num banquete como esse? Mas nunca se esqueça, o banquete é um prenúncio do convite aos indignos para a mesa da ceia do Senhor. A mesa da ceia, o que algumas denominações, inclusive católicas, chamam de Eucaristia, a mesa da Eucaristia.
É a mesa do banquete que Jesus estava dizendo em Lucas 14 e aqui está dizendo em Lucas 15 sobre o convite do pai na quarta história, ao segundo filho, o filho mais velho, o filho que se achava salvo porque se achava bom, o filho que se achava melhor, portanto, todas as festas e todos os banquetes deveriam ser em homenagem a ele, e só a ele. Ele não menciona o pai. Engraçado, né? Talvez não deveria passar desapercebido. Quando ele diz no versículo 29, há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com quem? Com os meus amigos. Cadê o pai? Essas figuras não têm o pai, ou não consideram o pai. Que pai que nada. Se há um banquete para mim é porque eu mereço. Se eu mereço, eu convido quem eu quero. O pai é só um provedor, um garçom cósmico, coisa assim. Ele serve e tudo bem, pai, tudo bem, pode ir, eu vou ficar com os meus amigos. E ele chama o seu irmão no versículo 30 de esse teu filho. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, é uma palavra original que transmite não a ideia seca de meu filho. Nem sei se a nossa língua tem algo semelhante. Meu bem. É uma palavra carinhosa de um pai ou de um ancião a um jovem, de um pai a um filho, de maneira carinhosa. Me fez lembrar daquela palavra de Jesus à menina que ele ressuscita. Ele chama Talita Cumi. Levanta, meu bem. Levanta, menininha. Esse é o sentido. E a palavra aqui no verso 31, meu filho, é meu amor, meu bem, meu filhinho, meu querido. Você está sempre comigo. Tudo que é meu é teu. É a palavra teknon, usada várias vezes na Bíblia, no Novo Testamento, com esse sentido. E ele diz, no verso 32, o último verso, teu irmão. Ora, o filho mais velho chama o irmão de o seu filho, e o pai se refere a ele como teu irmão. É claro, o amor do pai quer restaurar a família, quer criar uma nova família. Uma nova família. Mas o filho mais velho parece não se importar com esses privilégios. Eu não dou a mínima. E o Juliano, por favor, aqui, para a gente já... Antes da gente cantar aqui, a gente só ter a conclusão dessa reflexão. Eu estou querendo restaurar o que passou na nossa vida. Não, ele não é o meu filho. Ele é o seu irmão. É isso. 3 pequenas histórias que servem para introduzir a quarta.
A história de uma pessoa gravemente perdida. A quarta história, se você ainda não percebeu, ela não foi concluída. Lucas fez isso algumas vezes. Termina assim: meu filho, era preciso que regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pum! Acabou. Como assim? Acabou aqui? Não pode. É um silêncio sísmico. A quarta história não foi concluída, ela não tem fim. Conclui aí, por favor. As outras 3 histórias são contadas com a mesma estrutura e fim. Perdido, buscado, encontrado, celebração. Mas a quarta história segue uma estrutura idêntica, mas não há um desfecho. Nenhuma celebração. Jesus simplesmente para de falar. Feche seus olhos agora. Sabe por que isso? É um convite para que você forneça o fim. Qual fim você vai dar a isso? Eu não sei, há quem diga que a relação profunda entre Lucas e Paulo talvez Lucas tivesse o objetivo de concluir essa história, pelo menos com um alguém, em Atos. Lucas escreve Atos também. E se tem um indivíduo zeloso, e se tem um indivíduo cheio de si, de justiça própria, ele mesmo diz isso, escrevendo aos Gálatas, é Paulo. Ele faz uma relação das suas próprias bondades, e no final dessa relação, Filipenses, ele diz: isso tudo é esterco. Pode ser, não sei, que Paulo seja um na história que dá fim a tudo isso. É atingido pela graça, entra no banquete, onde estão os gentios, gente ruim, gente desprezada, os desdentados da vida, da moralidade. É possível que possamos receber isso como uma verdade, mas não é só isso. Isso tem que ter alguma coisa para mim, para você. O que você vai fazer com essa história que não tem fim, se nós submetermos você a ela? O que você vai fazer com esse amor pródigo? Não, esse texto, esse subtítulo, Filho Pródigo, ele está errado. Pode riscar, na minha aqui está riscado. Quem põe subtítulo na Bíblia não é os textos originais. Isso ficou pela tradição. Pródigo aqui é Deus. Pródigo é o gastador, é o que mais gasta. Pródigo é aquele que gasta a herança
e depois que gasta para dar uma grande festa por causa da alegria incontida. E o que você vai fazer com esse amor pródigo? Com essa alegria, alegria de Deus que não tem preço em relação a você. Eu quero você, eu busco você, eu me alegro. Grande celebração se estabelece no céu por causa de você. É por isso que a história não tem fim. Você tem que dar um fim para ela. Você que foi profundamente tocado por isso e disse: opa, Deus falou aí, viu? E você quer sinalizar publicamente: sim, Senhor, eu ouvi, você falou. Levante uma de suas mãos, pode levantar e abaixar. O Senhor falou comigo, pode levantar a mão, pode abaixar. O Senhor falou comigo. Eu sou o mais perdido de todos. Eu sou o perdido que não se reconhece como perdido. Se você quiser, ore no seu coração comigo. Senhor meu Deus, eu sou um pecador. Por mais que eu tente sozinho decidir, agir, construir, mudar, me mudar, a cada dia eu acordo pior. Cometo erros de décadas atrás. Estou ferindo, Senhor, a sua santidade e faço isso constantemente. Mas nessa noite eu queria pelo menos ter a sua licença bendita para te chamar de meu Pai. Meu Pai. Eu me reconheço como um carente de Ti. Sê propício a mim. Tenha misericórdia de mim. Me receba. Com seus braços e com seu abraço divino. Em nome de Jesus eu oro. Amém.